Olá, para quem não me conhece, eu sou a Tassi, do Artes da Tassi, a criadora também dos painéis. Eu sou uma costureira criativa e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma bolsa térmica M, certo? Esse modelinho aqui que vocês encontram lá no meu site. Vem comigo, a gente vai aprender na prática. Então, gente, a primeira coisa que eu costumo fazer para iniciar essa bolsa térmica, tanto a bolsa térmica M, quanto a bolsa térmica G, quanto as bolsas de ombro, qualquer coisa que tenha alça, a primeira coisa que eu defino, então, é a colocação das alças. Para isso, a gente tem que fazer as marcações. Essa peça aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver ali os pontinhos, o pontinho mais de baixo, tá? Como é que eu faço essa marcação? Eu faço aqui, ó, desse canto até aquele pontinho, tem exatamente 4 centímetros, então 4 centímetros aqui do canto até embaixo e 3 centímetros de largura. Essa é a marcação, então eu marco os dois lados e depois os outros dois lados da peça. Essa peça, ela tem duas alças. As alças, então, gente, também faço a marcação, ó, de 3 centímetros, vocês vão ver ali, ó, que tem a marcaçãozinha. 3 centímetros, então, das alças. Então, eu marco sempre os dois ladinhos, tá? Cuidem pra marcar, então, certinho os lados que vão ficar a alça. Então, eu faço a marcaçãozinha de 3 centímetros, dá pra enxergar ali. E essas alças, elas têm... Essa aqui tem 43 centímetros, tá, gente? Então, elas têm 43 centímetros. Uma coisa importante, deixa eu achar aqui. Uma coisa importante que sempre é preciso fazer é queimar. Então, ó, queima essa ponta da alça pra não desfiar, tá, gente? Na hora que vocês forem fazer a costura. Então, sempre tem que queimar essas pontas. Então, quer queimar com isqueiro, quer queimar com o que vocês tiverem aí, enfim, dá pra fazer, tá? Desde que queimem pra quando vocês forem costurar, não desfiar. Agora, vamos começar a costurar. Então, vamos fazer a colocação dessa alça, tá, gente? Então, eu vou usar, como eu disse pra vocês, a máquina doméstica, certo? A gente fica meio desacostumado de trabalhar com a doméstica. Depois que a gente trabalha tanto tempo com a industrial. Então, vou fazer a colocação dessa alça. Lembrando vocês que esta colocação da alça é algo que eu faço dessa forma. Vocês vão ver várias pessoas que não trabalham dessa forma, que colocam... a alça de outra maneira, tá? Ou até mesmo colocam, usam outro posicionamento da alça, tá, gente? Então, assim, ó, eu gosto da alça nesse posicionamento, eu estou mostrando pra vocês como eu monto as minhas alças, mas eu já vi vários modelos iguais a este aqui, com outras formas de estar montando a alcinha. Isso é uma coisa que vocês vão definir aí depois, tá? Então, vou finalizar aqui. Eu gosto dessa forma de botar com o zigue-zague, porque ela dá um acabamento bem bonitinho pra peça. Venho aqui, né, eu tenho a minha marquinha, então posiciono aqui, ali onde eu fiz os 3 centímetros, da minha bolinha pra dentro, né, e vou colocar a minha máquina bem em cima de onde eu fiz a marcação na alça, né, que é ali onde eu tenho que passar em cima dessa marcação. Onde eu fiz aquelas bolinhas pretinhas lá na minha alça, é lá que eu tenho que fazer a colocação, então. Tá? Eu alinho bem aqui. Eu digo pra vocês que essa pra mim é a parte mais chatinha, assim, mais demoradinha, né? A parte que requer mais cuidado. Até porque a alça vai ficar aparente, né, gente? Então, tem que fazer bem bonitinho, porque senão fica feio depois na hora de apresentar pro cliente. Lembrando que vocês têm que obrigatoriamente, principalmente na montar bolsa térmica, tá? Vocês têm que obrigatoriamente colocar a alça por primeiro para não ficar perfurando o etaflon e a forração impermeável que vocês vão colocar dentro, tá? Isso prejudica bastante a questão de manutenção da temperatura. Então, gente, ó, como é que ficou? Tá vendo? Ó, colocação das minhas duas alcinhas. Eu vou colocar, então, a outra aqui pra dar um pause pro vídeo não ficar muito comprido. Então, gente, fiz a colocação das duas alças, tá? Dos dois lados. Vou jogar essa peça agora lá pra minha máquina industrial. Vou dar continuidade lá, mas antes de sair daqui, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer, então, essa peça vocês vão ver que vai um chaveirinho junto, tá? Que é essa rodinha aqui, ó. Então, eu vou montar este chaveirinho. Eu prefiro montar aqui na máquina doméstica, tá? Porque a máquina industrial, ela vai muito rápido e me falta um pouco de coordenação para tamanha rapidez. Vou fazer, então, esse chaveirinho. Como é que eu faço? Botei muito perto. Como é que eu faço, então, gente? Eu aproveitei pra deixar ele mais durinho, eu peguei um próprio pedacinho do recorte da sobra que eu fiz dessa minha peça
tá? Então, assim, vocês vão ver que quando vai ali a peça pra vocês recortarem, vai sobrar uns pedacinhos. Então, eu peguei um daqueles pedaços e vou fazer como se fosse um forro, tá? Quem quiser fazer sem essa forração, também pode fazer, não tem problema nenhum. Vai ficar só um pouquinho mais maleável o chaveirinho, mas... Vocês viram que eu sou meio chata, então, com algumas coisas, então não se assustem, tá? Meu marido eu tenho toque. Então, vocês vão ver que eu sou meio chata com esses detalhes. Então, eu costurei ela nessa parte aqui, só vou, então, tirar aqui a rebarba aqui do material pra mim colocar o outro lado. Isso aqui é só um mimo, tá, gente? E vou dizer pra vocês que são da costura criativa aí, essas coisinhas, assim, esses penduricalhos, gente, faz toda a diferença. Particularmente, não sei pra que eles servem. Se tem umas bolsinhas que vocês vão ver que vão na térmica. Essa aqui também tem uma bolsinha, tá? Depois a gente vai montar. Mas tem umas bolsinhas que vão na térmica G ali. São mini bolsinhas, né? Mas o povo ama aquelas coisas. Então, assim, meu marido me ajuda às vezes, né, a montar. Ele detesta montar essas peças pequenas. Ele diz, pra que essas bugigangas? Eu disse que as pessoas amam. Feito isso, gente, eu vou fixar aqui. Vou botar aqui, vou aumentar o ponto. Corto os excessos aqui, então, gente, ó. Corto os excessos. Depois eu pego meu super queimador aqui. Beleza. Fiz a rodinha bem bonitinha aqui, ó, da minha capivarinha, do meu chaveirinho. Eu tenho uma pecinha aqui, ó, um ferrinho. Fiz um buraquinho. E agora, vou botar uma argola pra fazer o chaveirinho. Ó, gente, tem aquelas argolinhas de chaveiro. Tá. Botei o chaveirinho, gente, ó, prontinho. Certo? Então, já deixei pronta essa parte aqui. Então, gente, agora aqui já na industrial pra montar a bolsa. Então, essa peça que nem pra vocês verem, essa niqueleirinha pequenininha aqui, tá? Que é um outro acessório que vai nela ali, certo? O pessoal gosta bastante, então dá pra vocês estarem montando aí, é bem fácil. O que eu vou usar pra ela, então? Lembra que eu falei pra vocês, então, que eu coloco sempre os dois cursores. Eu vou botar um forrinho, tá? Não sei, fica num pedaço, porque às vezes vai ficando as sobras e eu acabo guardando ali e fiz. E aí, eu vou usar esse pedacinho aqui. Eu uso, então, sempre os dois cursores, né? Que eu já falei, já tinha dito pra vocês. Vou usar, então, um pedacinho aqui. Vocês vão entender depois por que eu uso esse pedacinho de viés. E vou usar uma argola, porque depois eu prendo essa bolsinha lá na minha bolsa maior, tá? Então, essa aqui é bem fácil de montar, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar, não disse pra vocês, acho que a medida eu vou usar aqui 19 centímetros de zíper, certo? Então, aqui, a mesma montagem de sempre, ok? Zíper de um lado, ó, vira a peça, coloco o zíper, então, do outro lado, e abro essa peça. Abri a peça, vou usar, então, aqui, vou fazer a forração ao contrário, né? Então, lembrando lá, ó, frente do forro com a frente da peça, ok? Venho aqui por este lado, fica mais fácil. Costuro a minha peça. O outro lado. Ó, então, fiquei com a peça dessa forma aqui. Agora, eu vou virar essa pecinha. Quanto menor a peça, mais chatinho é essas virações, né, gente? Mas, enfim, elas fazem, como eu disse pra vocês, uma diferença gigantesca. Vou rebater essa costura. Lá do outro lado também. Cuidem pra ficar bem esticadinho. Venho aqui e faço o mesmo processo que vocês já viram fazendo nas outras peças. Não tive excesso nenhum, tá? Só vou fazendo o fechamento da peça. Essas caixinhas de leite aqui nessa aqui é mais chatinho de fazer. Mas, enfim, essas mini caixinhas de leite é só pra fixar mesmo, não tem muito mistério.
costurei todo o contorno da peça. Vou recortar agora assim os excessos. Já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó, já recortei os excessos, tá? A peça tá prontinha aqui. Agora eu vou começar a fazer a montagem. Zíper, pra quem não viu lá nenhuma das minhas aulas, lá dos meus passo a passo, eu sempre boto o zíper de forma que ela já vai ficar ao contrário pra mim fechar. Então, peça virada pra cima, eu vou cortar o dentinho nesse lado do zíper aqui que está virado para mim. Faço um pequeno dentinho do lado de cá, vira a peça do lado ao contrário, peça virada pra cima, vou fazer o dentinho aqui no zíper que tá de frente pra mim. Fechei essa peça, vou pegar aqui o meu zíper, também, se já ninguém assistiu minhas aulas lá, sabe que eu sempre coloco 2 zíper independente da peça. Aí tá sem gasto, não tem problema. Eu prefiro gastar um pouquinho e depois as minhas clientes não ficarem reclamando, porque se estragam um zíper, às vezes até não por conta nossa, mas vocês sabem que a culpa é sempre de vocês. Aí elas têm 2 zíperes, se um estraga, tem o outro para elas estarem utilizando. Coloco, então, o zíper, ó. Coloquei os 2 zíper, então essa peça, ela tá pronta já pra fechar e ela já fica do lado certinho que ela tem que eu já tenho que costurar. Por que eu coloquei aquele pedacinho de viés e por que eu tinha aquela argolinha, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu boto a argolinha nesse viés, ó. Boto a argolinha nesse viés e vou colocar aqui do ladinho de dentro pra depois, quando eu for, quando eu virar essa peça, vai ter aonde botar essa peça penduradinha lá na maior. E vou começar a fazer o fechamento. Tá? O fechamento aqui das laterais. Faço o fechamento das laterais e faço o fechamento aqui da outra lateral. Essa peça aqui, gente, como é um chaveirinho, um brinde ali, enfim, né, que fica penduradinha, eu faço o acabamentinho aqui com a costura, queimo as rebargas, mas eu não boto o viés, tá? Acho que não tem necessidade aqui, é tempo e não fica, não é a peça principal. Fecho aqui a caixinha de leite, porque vocês têm uma mini caixinha de leite aqui, chatinha de fechar, mas tem, então tem que fechar, tá? Fecho aqui essa caixinha de leite, faço várias aqui, corto esse assim da caixinha de leite aqui. Deixa eu pegar meu queimador. E vou lá fechar o outro ladinho agora da minha caixinha de leite. Queimador tem que cuidar. Não sei se alguém mais usa aí. Mas aí queima demais esses dias. Quase tem fogo aqui, né? Feito isso, gente, eu vou desvirar essa mini pecinha, tá? Tem que cuidar pra não ficar os negocinhos do zíper pra baixo, senão fica difícil de virar. Mil vezes fazer peças grandes, né? Mas tudo bem. Faz parte do nosso serviço. Então, aquela pecinha que vem acoplada lá no painel de vocês, vai virar isso tudo aqui. Vira esta mini necessáriozinha. E a argolinha vai para depois vocês poderem pendurar ela lá na bolsa maior, certo? Então, gente, agora vamos montar, então, a bolsa maior. Então, a gente já tinha colocado as alças, né? Eu já tinha colocado as alças nela lá na máquina doméstica. Então, eu vou estar usando aqui, ó, um zíper de 52 centímetros. Vou usar os 2 puxadores. Como é que eu monto essa estrutura aqui de bolsa térmica, tá? Não necessariamente esse modelo aqui tem que ser térmico, tá? Vocês podem montar, eu já montei essa bolsa, esse modelo de bolsinha normal, tá? Só com forro, a pessoa queria usar de maletinha e, enfim, não tem problema nenhum. Eu costumo montar ela sempre como térmica e sempre dou essa opção pra pessoa. Se ela quiser usar como maleta, ela pode usar, não tem problema, não altera. Mas se ela precisar usar, então, como bolsa térmica, ela vai ter essa funcionalidade já, porque a bolsa já é montada para tal finalidade. As minhas bolsas térmicas, eu costumo montar, isso é opcional de cada um. Então, tem gente que monta só o Etaflon e a forração, tem gente que, né, usa alguns outros tipos de material. As minhas bolsas, eu uso a manta R1, o Etaflon e o forro impermeável. Por que todas essas camadas? Porque eu acho que só o Etaflon dentro da bolsa, ele não segura tanto a temperatura quanto quando ele tem uma manta R1. Que a manta R1, ela vai fazer o isolamento entre a parede externa e o Etaflon. E o Etaflon, depois, ele vai, então, ficar voltado para dentro da peça. Então, acho que ele segura melhor. Essa é a forma que eu monto, tá, gente? Que fique claro para vocês. Então, cada um vai ter a sua opção e a sua forma de montagem. Então, como toda peça, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é a colocação do zíper. Sempre deixa uma sobra para os 2 lados aqui.
Também é outra coisa que eu já falei nos outros vídeos, que eu trabalho com uma sobra de zíper, porque a forma que eu coloco o zíper, eu preciso dessa sobrinha, mas se vocês que já têm experiência colocam de outra forma, vocês podem colocar da forma que vocês acharem melhor. Também já disse pra vocês que eu coloco o zíper desta forma também, ó. Eu fecho a peça e posiciono ela lá do outro lado. Tem gente que abre o zíper e bota a outra metade, não tem problema. Eu trabalho assim com a peça fechada, tá? Então, vou colocar aqui, posicionei, passo o zíper, certo? É mais chatinho de passar o zíper nessas peças que tem a alça, tá? Então, cuidem pra não costurar a alça junto, cuidem pra ficar tudo bem alinhadinho. Mais paciência, fica um pouquinho mais de paciência. Tá? Por isso que o trabalho de vocês precisa ser valorizado, tá, gente? Porque não é uma coisa que a gente faz assim, com tanta simplicidade. Prende os dois lados, agora sim eu abro o zíper, tá? Então, eu abro o zíper. Quem já acompanhou outras peças minhas sabem que eu tenho uma forma de montar talvez diferente da que vocês estão acostumados. Então, eu monto as coisas tudo junto, vou botar um pouquinho mais pra trás pra vocês verem. Então, o que eu vou fazer agora? Vou botar aqui minha peça em cima da minha manta R1. Eu uso aquela manta bem baratinha, porque não precisa, não deve, material sintético, a gente não passa o ferro, tá? Então, a peça ela vai ser presa somente aqui pelo zíper. Então, primeira camada é a manta R1. Prendo a manta atrás da peça, venho aqui e vou prender essa manta. Prendi a manta de um lado, vou fazer o quê? Prender a manta do outro lado. Tomem cuidado pra ficar bem esticadinho ali, né? Pra não ficar faltando depois na hora do fechamento. Quem tem máquina doméstica, gente, não se assustem, tá? A costura é bem de boa. Esse painel aqui, ele é bem maleável. E essa manta, na verdade, ela fica só fofa, né? Mas ela costura bem tranquilamente. Beleza? Tá costurado aqui, bem bonitinho. Vou fazer o que agora? Eu vou tirar só esse excesso de cima aqui, tá, gente? Pra mim poder enxergar depois o Etaflon que eu vou botar agora, que é a próxima camada que eu vou posicionar. Então, vou pegar o meu Etaflon agora, certo? Lembrando que o Etaflon, ele tem que ficar, essa parte do alumínio, ela fica pra onde, gente? Ela fica voltada para dentro da bolsa, tá? Senão não tem muita finalidade você botar no Etaflon, certo? Posiciono aqui a minha peça em cima, vejo se está cobrindo bem certinho. E vou prender novamente pelo zíper, tá? Vou prender o Etaflon aqui no zíper de novo, ok? Pra quem não tá acostumado, parece meio assustador, tá? Mas funciona. Tudo junto, assim. Eu trabalho com as peças tudo junto. Pra quem já viu os outros vídeos, sabe que eu falei que... Por que eu comecei a trabalhar assim? Porque eu via que as pessoas produziam as coisas muito rápido e eu ficava, às vezes, muito tempo pra produzir uma peça. E isso começou a me incomodar, porque eu pensei, como que as pessoas produzem peças tão rápido e eu levo uma vida pra produzir uma coisa simples. Então, assim, logo eu comecei a produzir até esse modelo aqui. Nossa, legal assim, eu consegui fazer uma por dia, né? E aí, nossa, ficava pensando se eu não vou conseguir ter lucro nunca com isso daí, né? Porque quanto que eu vou precisar cobrar uma bolsa que eu levo um dia inteiro pra fazer? Aí, comecei a desenvolver as técnicas. Gente, ó, tudo preso, lembrando que por aqui no meio, ó, fica tudo solto, tá? Tá tudo solto, só tá preso, então, no zíper, ok? Agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar o forro. Assim, sem cortar os excessos? Sim, assim, sem cortar os excessos. O forro, gente, é a única coisa que vai ficar em cima da minha peça. Lembrem, frente do forro com frente da peça, tá? Então, a mesma situação. Só cuido se o forro tá cobrindo as laterais, tá? Pra não dar problema depois. Venho aqui e começo a colocar esse forro. Dá uma olhadinha aqui onde é que começa. E começo a colocar o forro. Como é que eu sei se tá em cima do zíper? Porque o calcador, ele bate aqui no zíper, tá, gente? Então, eu vou sentir o zíper aqui na... Dá uma olhadinha aqui, ele tá aqui. Era isso aí. Vou lá do outro lado agora. Alinho essa peça. Ok? Alinho essa peça. Eu gosto de deixar sempre uma margenzinha, ó, sempre uma sobrinha na hora de virar,
Não, eu não estico bem esse forro, tá? Eu sempre deixo uma sobrinha. Porque vai que na hora de virar dar algum probleminha, né? Na hora da gente prender, aí ele tem uma sobra, tá? Cuidem com essas alças, para as alças não ficarem... Não costurar minha alça, né? Depois de prender tudo, então, gente, que tá tudo solto, ó, eu vou virar, então, essa peça, tá? Vou virar aqui por esse forro que tá sozinho, ó, que é mais fácil, tá tudo por dentro desse forro que tá sozinho. Ó, e botei, então, essa minha peça já com todas as camadas que ela precisa e já na posição bem certinha de montagem, certo? Então, devagar, não tem pressa nesse momento. Eu sempre falo que essa parte aqui é uma parte bem importante, porque se vocês fazem errado aqui a parte de dilatar a peça, vocês podem perder toda a peça. Perder não, mas você não tem que desmanchar. Tá, vou esticando aqui o forro de dentro. Ok. Aqui dá uma esticada. E aí, vou rebater então os dois lados e depois eu faço o fechamento da peça, tá, gente? Pra quem tá perguntando aí o que eu vou fazer depois com tudo esse monte de coisa aberta, vocês já vão ver. Puxa aqui um pouquinho o forro de dentro pra alinhar. Rebati minha peça, tá? Rebati a peça, frente e parte de trás. Agora, gente, eu vou fazer a costura, então, das outras camadas. Então, ó, vocês estão vendo que eu tenho todas as camadas soltas, né? Então, eu vou fazer essa costura aqui. Ó, é a mesma costura que eu faço em todas as minhas peças. É a minha forma de trabalhar. Posso fazer da minha forma, tá? Se eu tô acostumada, pode, não tem problema nenhum. Eu achei que ficava bem bom trabalhar dessa forma. E me adaptei a trabalhar assim. Então, vocês se adaptem a trabalhar da maneira que vocês acharem melhor. Alinho aqui. Sempre cuidem, tá? Deixa eu soltar aqui pra dentro dele. Lembrando de novo que, gente, não é obrigatório vocês trabalharem com todas essas camadas que eu trabalho. Vocês podem usar só o tafu e o fofo. E eu trabalho assim, dessa forma. Acho que dessa maneira a temperatura se mantém mais. Tá? Somente agora no verão, vocês precisam ficar mais tempo geladas, né? Eu vendo bastante bolsa térmica aí pro pessoal que trabalha fora. Agora começa a época, tá, gente? Eu tenho feito as feiras, então tem bastante mães interessadas, tá? Pra essas bolsinhas térmicas aí por volta às aulas. Então, é uma opção aí pra vocês estarem oferecendo, tá? Dá pra gente, vocês vão ver que essa aqui eu não montei com a alça lateral, mas vocês também podem fazer a montagem dela com a alça lateral, não tem problema nenhum. Seria pra criança, tá, gente? Fica mais legal, porque a criança às vezes precisa carregar no ombro, né? Então, essa aqui vai ter só a alça de mão. Mas não tem problema, vocês podem na hora da montagem colocar a alça lateral. Tá? É uma ótima opção, né, pra quem quer oferecer alguma coisa diferente, pra quem já não oferece, né? Alguma coisa diferente para os clientes de vocês. Agora a gente volta às aulas, né? Dá pra fazer o kit, dá pra fazer, vamos supor aqui, esse modelo aqui da capivara. Você pode fazer o estojo, pode fazer uma necessaire, pode fazer a bolsa térmica, né? E lembrando que vocês podem personalizar as peças também, isso é bem legal. Várias mães me pediram nas feiras, coloca nome, coloca, porque você sabe que as crianças pedem tudo. Gente, ó, tá tudo fixo agora, eu vou cortar e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, já cortei todos os excessos, tá? Então, a peça vai ficar prontinha já pra vocês costurarem ela, tá? Então, por isso que eu disse que não precisa ficar recortando camada por camada, dá pra costurar assim. Essa, lembrando mais uma vez, é a forma que eu monto. Já cortei aqui meus encaixes pra pôr o zíper, então, novamente, peça pra cima, o pedaço que fica virado pra mim eu faço aqui um dentinho, tá? Ó, um dentinho.
E lá do outro lado, a mesma coisa. Vou posicionar, então, aqui o meu zíper do lado que não tem o dente. E vou fazer o fechamento dessa peça ao contrário. Então, essa técnica aqui que eu mostrei pra vocês é pra quem vai usar, então, fazer o fechamento ao contrário. Tá? Se vocês forem fechar de frente, vai dar errado. Ó, não ficou bem certinho. Fui eu que me atrapalhei. Tem dias que a gente tá menos inspirado. Vou botar do outro lado. Não é, gente, é que tá um calor aqui horrível. E a gente aqui no sul, pelo menos aqui na serra, o calor não é uma coisa que a gente tá tão acostumado. Então, gente, a peça, ó, fica dessa forma aqui e eu já vou começar a montagem, tá? Então, como é que eu vou montar? Sempre iniciando aqui pela lateral. Tem essa sobra, não se assustem, tá? Isso faz parte do... é assim mesmo. Essa aqui eu não costumo botar aquela rebarbinha, quem quiser botar. Aqui, quem quiser botar a alça maior, aquela, é agora nesse momento que vai colocar, tá? Eu iria colocar aqui nessa lateral. Eu vou, então, dar uma passada aqui de um lado e do outro. Já corto este excesso aqui. Tá? Vou lá do outro lado, mesma coisa. Mesma coisa aqui. Dou uma passada atrás. Em cima do zíper ali, então eu costumo sempre fazer um retrocesso. Lembrem-se, as meninas aí que usam, então, as máquinas domésticas, tem que tomar cuidado, né? Pra não estar quebrando a agulha em cima dos zíper. Eu sempre quebrava muito minhas agulhas. Já vou botar o viés, então, aqui nessas laterais, antes de fechar as caixinhas de leite. O viés aqui desse lado. Uns prendedores aqui pra mim facilitar um pouco. Ok. E agora eu vou começar a fazer o fechamento da caixinha de leite, tá, gente? Então, lembrando que essa é a parte de cima, eu faço como este fechamento. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu primeiro fecho as partes de cima, fecho não, eu alinho elas, ó, boto aqui os prendedores, ó, e vou alinhando todas as partes de cima. Lembrem de esticar sempre bem a peça, pra não ficar enrugada lá dentro depois, tá? Então, coloquem o dedinho de vocês lá dentro da peça pra sentir a peça de fora, tá? Pra não ficar enrugada. Vou alinhando toda essa peça aqui. Alinhei todas as partes de cima, agora eu vou começar a alinhar a parte de baixo, que vai sobrar. Vocês vão ver que vai fazer a sobra para nós poder fazer a dobra depois. Ó, alinho, então, aqui, boto um prendedor. E aqui vai ficar uma sobrinha aqui nesse meio aqui. E aí depois vocês vão fazer, então, a dobra. Vocês veem que aqui fica enrugadinho aqui no meio, ó. Então aqui vocês vão puxar um pouquinho. E aqui ela vai ter uma leve dobradinha, ó. Aqui ela vai ficar com uma dobra. Mesma coisa do lado de cá. Ó. Alinhei os dois lados. Posso já passar costura desse lado aqui, não tem problema. Porque dobra ela aqui, olha ali pra mim poder enxergar. O melhor lado de costura é esse aqui, que eu enxergo o excesso. E venho devagarinho aqui. Quem tem a máquina doméstica, eu até posso ir um pouquinho mais rápido, mas vou mostrar pra vocês. Então, quem tiver a máquina doméstica, ela costura bem tranquilo. Costurei muito bem na doméstica esse tipo de peça, tá? Me agilizou muito a minha vida depois que eu comprei uma industrial, mas pra quem tem só doméstica, depois, não vou poder fazer as peças. Pode sim, não tem problema. Depois eu venho aqui, ó, cuido aqui pra ficar bem bonitinho, né? Na hora, vou lá e vou fazer esse fechamento aqui também. Cuida pra ficar dobradinho pra baixo, pra ficar bem acabado. Tira aqui o excesso, que aquele excesso que vocês viram lá na hora de montar lá a primeira dobra, vocês viram que ficava um excesso. Então é esse excesso que sobra aqui. Então vocês vão ter, ó, as duas laterais, essas aqui já fechadas. Vamos lá fechar a outra lateral. Mesma coisa, vou alinhar aqui, ó,
ali na parte de baixo. Ali na parte de baixo. Vai ficar uma sobrinha. Mesma coisa aqui. Ali na parte de baixo. Fica uma dobrinha, né? Fica essa dobrinha aqui. E eu vou alinhar pra poder dobra ela, poder fazer a costura. Dobro ela aqui, pra poder costurar. Beleza? Vamos passar na máquina. Lembrando, devagar e sempre. Um lado. Corto os excessos. E agora, gente, eu vou fazer o quê? Botar meu viés. Coloco o viés em todas as laterais da peça. Quem quiser usar aquele viés do próprio bagum, né, ou da napa, pode usar, não tem problema. Fica até mais isolado termicamente, tá, gente? Então, vou botar o viés. Corto aqui os excessos e agora eu vou fazer isso dos 4 lados, tá? Vou botar o viés dos 4 lados. Então, gente, depois que eu coloquei o viés dos 4 lados, tá? A bolsa vai ficar assim, dessa forma por dentro, tá? Já tá pronta. Agora eu vou fazer o quê? Vou desvirar a peça. Eu gosto de botar assim, esses cantinhos aqui já pra fora, fica mais fácil. Aí eu pego as duas alças e puxo pro lado de dentro e só passo ela pro outro lado. Boto minha mão no fundo dela e venho trazendo ela pro outro lado. Vou alinhar aqui os cantinhos. Alinhar aqui os cantos da bolsa. Vou virando ela bem bonitinha, quando precisarem, né? E tá prontinha a minha bolsinha térmica. Ó, capival. Aí, eu vou botar o quê? Os meus acessórios, né, gente? Que vocês fizeram lá com tanto amor e carinho. Então, venho aqui. Num dos zíperes eu boto o meu chaveirinho. E no meu outro zíper eu prendo essa mini necessaire. Se eu quiser carregar alguma coisinha dentro, aqui um dinheiro, alguma coisa, tem um espacinho. Então, a bolsinha, vocês vão entregar para cliente de vocês. Ela dessa forma assim, ó, tá? Então, fica uma bolsinha bem estruturada dessa forma que eu mostrei pra vocês. Vai, então, o chaveirinho, a mini necessaire. Lembrando que essa minha aqui eu estruturei com a manteiguinha, com o Etaflon e mais, ó. É uma bolsinha que cabe bastante coisa dentro. Agora, pra época do volta às aulas, eu tenho muita cliente adulta também que leva do trabalho, tá, gente? Com a marmita, enfim. Lembrando que ela tem esse formato, mas quando começa a colocar coisa dentro, ela vira uma caixinha. Então, ela tem bastante espaço. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai fazer a montagem, conforme vai passando, a gente vai montando os demais modelos. Ok? Qualquer dúvida, me chamem lá pelo Instagram ou me mandem uma mensagenzinha lá pelo WhatsApp que vocês encontram no meu Insta ou então na minha página www.artesdatassi.com.br.